Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez e aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é Bíblia, é o estudo da Palavra de Deus. Nessa série nós estamos falando sobre por que existe tantas denominações evangélicas e Jesus é um só, e ao mesmo tempo te passando um panorama das principais denominações, dos segmentos religiosos evangélicos, principalmente aqui no Brasil. No vídeo de hoje nós vamos falar da Igreja Cristã Maranata, mais uma igreja, mais um segmento evangélico que nós temos aí, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante falar sobre essa igreja. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e também compartilhe com outro amigo que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que isso aqui não é nenhum vídeo de apologética, não estou criticando, a ideia está te mostrando diferentes vertentes, né, que nós temos do cristianismo aqui no Brasil. Tá certo? Bom, então vamos lá. Igreja Cristã Maranata. Vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Lembrando ainda do nosso curso básico em teologia. Dá uma olhadinha, o link está aqui na descrição, aulas curtas, práticas, né, pensado para você que não tem tempo e que quer aprender a Bíblia, aprender sobre teologia. Dá uma olhada no curso, no link, lá eu vou estar explicando tudo, quem sabe você pode ser meu aluno, certo? Bom, entre os diversos ramos do evangelismo brasileiro, poucos causam tanta curiosidade e ao mesmo tempo tanta reserva quanto a Igreja Cristã Maranata. Com presença discreta nas mídias, culto próprio e forte senso de separação doutrinária, a Maranata construiu uma identidade singular. Mas quem são eles? O que acreditam e por que tantos os consideram fechados? Hoje, com respeito e honestidade, vamos explorar essa comunidade. Então, a Igreja Cristã Maranata foi uma igreja onde eu batizei, né? Eu fui membro de lá durante quase 10 anos, eu batizei em 1999 e eu fui membro lá quase por 10 anos. Então, eu conheço um pouquinho, pelo menos, do fundamento da igreja, como que funcionava, por estar participando lá, tá? Pode ser que muitas coisas que eu vou dizer lá, eu vou dizer aqui, não esteja atualizado, né, com a Maranata hoje, com aquilo que está passando hoje. Mas lembrando que a nossa ideia é passar aqui os fundamentos, a base de cada uma dessas denominações, tá bom? E se alguma coisa você quiser acrescentar, se você é um membro de lá, né, você tem toda a liberdade aí de estar colocando nos comentários. Muito bem. Qual que é a origem e o contexto histórico? Então ela foi fundada em 1968 no Espírito Santo por ex-presbiterianos que passaram por experiências espirituais intensas. O movimento surgiu com reação à frieza espiritual percebida em igrejas históricas e buscava uma restauração da igreja primitiva. O nome Maranata vem do aramaico Maranata, ora vem Senhor Jesus, refletindo a forte ênfase escatológica. Então, Maranata, a ideia dela é muito parecida com a ideia da reforma protestante, né? Por quê? Porque Lutero não queria criar uma nova igreja. A ideia de Lutero era trazer exatamente uma reforma na igreja católica. Ele não foi aceito, né? Ele foi expulso de lá e por aí, daí começou a igreja reformada. Por isso o nome reforma. Então a Maranata, de uma certa forma, ela tem essa raiz. Por quê? Porque a ideia da Maranata, dos irmãos, não era sair da igreja mais reformada que eles faziam parte. A ideia não era essa. A ideia era reformar aquela igreja, era trazer visões que eles estavam tendo para reformar aquela igreja. Mas também eles não foram aceitos. As suas ideias não foram aceitas, então eles são retirados dali e a partir daí você tem origem à igreja, Igreja Cristã Maranata. É interessante porque a história deles é muito bem contada nos seminários, né? Então, quando você é membro da Maranata, a Maranata ela tem seminários onde o pessoal vai, tem
tem níveis lá dentro do seminário. Você tem seminário para iniciante e depois você tem o seminário por períodos. Primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto. Se eu não me engano, vai até o sétimo período, os seminários que você faz na Igreja Maranata, né? Então, já no primeiro seminário, que é o seminário para os principiantes, o iniciário de principiantes, já nesse primeiro seminário, uma das aulas lá é exatamente contar como que surgiu a igreja, como que formou a igreja, não sei, talvez hoje esteja até disponível na internet, porque antigamente ela era muito fechada. Mas hoje você já vê cultos de seminário, várias filmagens já da própria igreja já colocada na internet, tá bom? Características marcantes de lá. Então, uma das características é o culto e o ambiente. O ambiente ele é sóbrio, mas moderno. Auditórios limpos, música instrumental leve e ausência de símbolos religiosos tradicionais. As pregações são curtas e objetivas, com linguagem própria, marcada por expressões internas como a obra, a revelação, respostas do Senhor, entre outros, né? Então, a igreja, ela tem um ambiente sóbrio, né? Geralmente as congregações são muito parecidas à estrutura arquitetônica delas. Qualquer lugar que você passar, que você encontrar uma igreja, se for um templo ou um embrião, como eles falam, você vai saber que é uma igreja maranata, né? Esse nome, eu acho que é embrião, anexo, não é embrião, perdão, anexo, né? Esse nome anexo, pelo menos na época que eu estava lá, era dito sobre a igreja que ficava aos fundos, né? Então, eu lembro que quando eu participei da igreja, ela tinha no meu bairro aqui tinha uma igreja que ficava no fundo do lote. Ela era uma igreja, não cabia tantas pessoas, e eles sempre diziam que tinha que evangelizar para poder aumentar mais o número de membros. Aumentando mais o número de membros, eles iriam construir uma igreja tradicional, né? Aqui, o tamanho tradicional. E aí, essa igreja que já existia, ficaria como anexo, como salas separadas para outras reuniões. Mas como, até onde eu sei, até hoje não alcançou esse número de membros, a igreja, pelo menos aqui no meu bairro, na minha cidade, ela é só esse dos fundos. Mas seja o templo grande, ou seja, só esse salão pequeno, quando ele é próprio da Maranata, ele tem uma característica própria, né? A forma das madeirinhas, das janelas de vidro com aquela mistura de madeira e tijolinho, né? Os muros de grade branca. Então, são muito parecidos. Qualquer lugar que você passa, que você olha, você sabe, aqui é uma igreja cristã maranata, né? E a questão da música instrumental leve é porque lá dentro, apesar deles focarem muito em instrumento, muito no louvor, você tem lá em algumas igrejas curso, né, para as pessoas aprenderem a tocar. A bateria não é uma coisa aceita em todas as congregações, né? A maioria das congregações, geralmente, eles não, pelo menos na minha época, não admitiam bateria. Então você tinha bateria só em salões grandes, como no Manaim, você tinha bateria em templos maiores, né? Era permitido bateria, mas quando você estava em igrejas menores, como a igreja que eu participava, então você não podia ter bateria. Então, automaticamente, isso fazia você ter um louvor, uma música mais leve, mais voltada para aquele ambiente, né? Mas tanto é que uma coisa muito elogiada na Maranata sempre foi o louvor. O louvor sempre foi elogiado pela letra, né, que geralmente a maioria são letras próprias deles, e também porque o som ele era sempre um som de teclado, de violão, de violino, então você nunca tinha esse som muito estridente que poderia incomodar as outras pessoas, tá certo? Exatamente porque na maioria das igrejas menores você não tinha a bateria.
E as pregações curtas, por quê? Porque na Maranata você tem um sistema de liturgia, pelo menos na minha época, e desde que começou era assim, que ele era dividido entre uma reunião, que agora me falha o nome aqui, o nome dessa reunião, mas você tinha uma reunião que era feita só pelos membros da igreja. Nessa reunião você colocava em ordem o culto e depois você tinha o culto normal sendo processado. Então no culto, quando você já tinha os dons, se tivesse algum dom, alguma revelação, algum dom do Espírito Santo, tudo era feito nessa reunião que era só para os membros. Então lá já decidia quem ia pregar, quem ia dirigir o culto, quais louvores seriam cantados, tá? Tudo era decidido ali. Os dons espirituais, as revelações, as visões, tudo era nesse culto, reunião de culto profético, agora eu lembrei, que era passado. E esses dois, se juntando a reunião de culto profético e o culto em si, eles eram, se eu não me engano, somavam 1 hora, né? Você tinha a reunião de culto profético de 7 às 8 e de 8 às 9 você tinha o culto público, né? E assim acabava, era sempre muito organizado. Então, quando o culto começa, ele é muito curto, muito rápido, porque é tudo muito cronometrado. Você tem tantos louvores, você tem a liturgia, depois engloba ali algumas oportunidades, onde as pessoas são momentos de glorificação, e depois você já tem um momento da palavra, que ele já entra, traz a palavra e encerra ali. Aí quando encerra, você tem um período para poder, de repente, dar assistência. Às vezes você está na igreja, quer uma oração, você está visitando, você quer que alguém faça uma oração especial, então encerra o culto, os obreiros ficam lá na frente, esperando se alguém vai chamar para essa oração, para uma assistência mais especializada, né? Então, por isso as mensagens são curtas e objetivas. A ênfase, então, é na direção do Espírito Santo. A igreja prioriza por orientações divinas específicas para as decisões congregacionais e pessoais. O termo revelação, ele é frequentemente usado. Os dons espirituais, profecias, línguas, revelações, são reconhecidos, mas praticados com ordem. Então, foi aquilo que eu disse. Não tem esse negócio de você estar como numa Assembleia de Deus, e as pessoas falam, Deus me deu uma revelação e sai passando, né? As revelações aqui, elas não têm essa liberdade toda. As revelações são trazidas na reunião que precede o culto, né? Lembrando, pessoal, estou falando isso quando eu estava lá. E isso era o mesmo que desde que começou. Se mudou hoje, então eu já não sei, mas eu estou como a ideia que é trazer a base, então eu tenho muita certeza que eu estou falando. A reunião, as revelações, não era qualquer um que poderia trazer. Você trazia na reunião de culto profético, e nessa reunião de culto profético, tem alguém que preside essa reunião, e ele vai ouvir a pessoa que tem o dom, vai consultar a Deus se aquele dom é do Senhor ou não. Aquele dom sendo confirmado que vem de Deus, ele vai ser passado ali para as pessoas. Tem alguém que vai estar anotando esses dons, né? Vai estar anotando todos esses dons em uma folha, e confirmado que esse dom realmente veio do Espírito Santo, ele vai ser anotado ali, e lá na hora da mensagem, na hora do culto, tem um irmão que vai entregar esses dons ali. Então, não é aleatório. Por isso que fala aqui, eu coloquei aqui que os dons são praticados com ordem. Não é qualquer um que vai levantar no meio da igreja e falar. Tá certo? A ênfase, então, é na operação exclusiva do Espírito Santo. Porque na Maranata a ideia é o seguinte, o Espírito Santo é quem conduz a igreja. Se o Espírito Santo conduz a igreja, ele precisa falar como ele quer o culto daquela noite, né? Tanto é que eu já tive pastores que a orientação era, se você chegar num culto, para reunião de culto profético, e nessa reunião não tiver nenhum dom espiritual, ou seja, nenhum sonho, nenhuma visão e nenhuma revelação, então não tenha o culto, né?
É lógico que eram alguns pastores mais radicais que davam essa orientação, né? Tem alguns pastores que não agiam assim, mas no geral, muitos pastores falavam isso. Ou você chegou no culto, vai para a reunião de culto profético, não teve os dons espirituais, logo não tem por que ter culto, porque o Espírito Santo não falou. Lembrando, pessoal, não estou criticando, tá? Estou apresentando para vocês como funciona a liturgia da Igreja Cristã Maranata, tá certo? Não estou fazendo crítica, falando que é certo ou errado, mostrando a liturgia como que é. Muito bem. Qual que é a estrutura organizacional ali? Ela é centralizada. A liderança nacional detém forte controle sobre a doutrina, as práticas e as decisões locais. Há um estilo de governo eclesiástico vertical, né? Com baixa autonomia para as igrejas locais. Ou seja, eles tiveram muita dificuldade no início para poder começar a obra. Passaram por muitos problemas, né? Para poder ir estruturando, para chegar no que eles chegaram hoje. Então, a preocupação de você deixar entrar pessoas que não são servas de Deus, de entrar um lobo no meio da igreja, no meio da liderança, é muito grande. Então, por causa disso, a igreja ela acaba se fechando muito na questão da organização. Você tem o presbitério central, onde ele dá as grandes revelações, as grandes orientações, e as igrejas locais elas vão obedecendo aquelas revelações. Já foi um tempo mais aberta, né? Mas cada vez que passa e diante das dificuldades que vão aparecendo, eles vão se fechando mais e deixando cada vez mais as orientações partindo do presbitério. Por exemplo, na época que eu estava lá, escola dominical ainda era regida pelos pastores locais, ou os pastores locais são chamados de diáconos, né? Você tem um pastor que coordena várias igrejas num setor, e aí você tem o pastor local que é chamado de diácono, que toma conta daquela igreja. Então você tem na Maranata diácono, ungido e pastor, né? Mas o pastor é como se fosse na Assembleia o pastor regional. Ele é o pastor de uma região, de um grupo de igrejas. O evangelista, o ungido, ele é aquele pastor em treinamento. E o diácono, ele é o pastor local, ele é o pastor da igreja local. E você tem os obreiros que auxiliam o diácono ali. Então, a escola dominical, por exemplo, vinha as revistas, os livros, né, que o diácono ele poderia ler aquilo e passar aquela lição de escola dominical para a igreja. Só que, já quando eu estava saindo, foi mudado. Então, eles colocaram satélites e, a partir daí, a igreja, nas escolas dominicais, de manhã, eles têm um culto por satélite. Ou seja, a aula é dada sempre na sede, sempre no presbitério da igreja, que fica no Espírito Santo. E essa aula ela é transmitida via satélite para as igrejas, tá? Essa aula é transmitida via satélite para cada igreja. O diácono ele vai começar o culto, ele vai colocar o pessoal para orar, ele vai encerrar o culto, mas ele não vai ter autonomia hoje mais para poder pregar, para poder ensinar o que está na revista. Eles vão sentar e vai ouvir, assistir pelo telão. Eu não sei hoje se tem algum culto ao longo da semana que é transmitido também via satélite. Eu não sei, que na minha época ainda não funcionava o satélite, tá? Mas o fato é que eles estão fazendo isso cada vez mais, por causa dessa preocupação. É certo ou errado? Depende, né? A nossa ideia aqui não é criticar, porque você tem 10 igrejas, como eu passei para você, pentecostais, que eles, no sentido de priorizar e de proteger a doutrina, eles vieram com muitos usos e costumes que não são bíblicos, não está na Bíblia, mas eles entenderam que fazendo aquilo eles estavam preservando a doutrina, a santidade, né? Então, da mesma forma, os irmãos da Maranata,
eu acredito que a forma que eles têm de manter essa organização é para poder o quê? Para preservar também a doutrina. Por muito tempo você não poderia filmar lá dentro, você não poderia filmar uma mensagem, porque tudo tinha que ser muito bem planejado, tá certo? Descrição e separação. A Maranata não costuma participar de movimentos interdenominacionais. Seus membros são orientados a não consumir conteúdos teológicos de outras tradições e eles têm pouco envolvimento com redes sociais e com o mundo evangélico no geral, né? Então eles acreditam que tiveram uma experiência, né, com Deus, onde Deus os chamou para sair para fora, para realizar essa grande obra. E o que a gente ouve lá dentro é o seguinte: nas outras denominações, Deus está? Não sei, né? Não sei. O que eu sei é que aqui Deus está operando, aqui Deus está falando, e eu tenho muito trabalho aqui, não tenho tempo de me preocupar lá com o que está acontecendo lá fora. Então, a orientação geralmente é que os irmãos, os membros, não preocupem com o que está acontecendo cá fora, não frequentem outra igreja, não é proibido, né? Mas eles são orientados a não frequentar, por quê? Para ter um envolvimento maior dentro das suas congregações. Então vamos ver aqui, eu listei aqui alguns pontos positivos que nós vemos na Igreja Maranata. Então, o primeiro aqui, ó, é o zelo doutrinário e a reverência no culto. Em tempos de culto espetáculo, a Maranata preserva um ambiente de reverência e de temor. Há um esforço visível para não banalizar o sagrado. Então, a forma com que eles têm lá de preservar a santidade, aquilo que é a doutrina deles, que eles entendem como doutrina, é muito forte, né? É muito verdadeira. Eu lembro que tem um período do mês que eles têm culto pela manhã, que é chamado de culto da madrugada, e também culto ao meio-dia, onde eles abrem a igreja meio-dia para ter um culto ali, um pequeno momento de oração, 15 minutos mais ou menos. Na minha época, tá, pessoal? Não sei se hoje ainda é assim. E separam as pessoas para fazerem esses cultos. E eu lembro que teve uma época que eu era o responsável pelo culto da madrugada, no dia X, um dia da semana, mas como não estava indo quase ninguém no culto, a maioria das vezes a gente ia no culto pela madrugada, a igreja ficava vazia, ia só a gente que era obreiro para abrir, e deu o meu dia, eu falei assim, eu não vou lá hoje não. Vou chegar lá, tá frio, vou chegar lá cedo, 6 horas da manhã, não vai ninguém, não vou lá não. Não fui. Aí o que acontece? Nesse dia, algumas irmãs foram lá orar. Chegaram lá, a igreja estava fechada. Porque eu era responsável e eu não fui no culto. Eu fiquei com medo, porque, gente, contaram para o pastor vai me xingar todo. Acabou o culto, tivemos uma reunião com os obreiros, né? E eu fui nessa reunião pensando que ia ser xingado, que ia ser exposto, e eu nunca mais esqueci do que eu ouvi ali aquele dia. O pastor, irmão ou irmã que me ouve, né? Ele fechou a porta e ele estava triste, mas como uma pessoa de luto, sabe? Ele estava muito triste. Ele estava quase chorando. E na hora que ele fechou a porta, eu esperando ele me xingar, ele falou assim, irmãos, olha só a palavra dele, nós cometemos um erro grave hoje de manhã. Olha o zelo que ele tem pela obra. Ele não me expôs e não me xingou. Ele viu aquilo como uma falha na congregação, no corpo de obreiros. E ele sentiu a dor e espalhou a dor para todo mundo. Ele falou assim, olha, nós cometemos uma falha hoje de manhã. E as irmãs vieram na igreja e a igreja não estava aberta. Nós vamos orar, nós vamos pedir perdão ao Senhor pelo que aconteceu. Irmãos, nunca mais eu esqueci disso. E eu
tive uma correção tão grande que talvez se tivesse me chamado, me expondo na frente de todo mundo, me xingado, eu não teria tido uma correção tão bem feita como isso aconteceu. Então, o zelo que eles têm pela doutrina, isso aqui dificilmente você vai achar em outro lugar, tá? No sentido geral, você vai achar irmãos específicos em qualquer lugar, mas no sentido geral, esse zelo aqui e a reverência que eles têm pelo culto, dificilmente você acha em outra congregação. A disciplina é outro ponto forte, e é a comunidade lá. Então, os membros são orientados a uma vida ética, discreta e separada do mundo. Existe senso de pertença e de compromisso forte com a congregação. Então, geralmente, os irmãos lá eles são tão bem instruídos, eles ouvem e absorvem tão bem isso, que geralmente, se você é vizinho de um irmão que é da Maranata, você sabe que ele é da Maranata. Geralmente, o pessoal da Maranata eles são diferentes. A maioria das pessoas que olha para alguém que é da Maranata, fala assim, ele é diferenciado. Essa pessoa, ele tem ética, o comportamento dele é diferente, né? Tanto é que tem empresas que geralmente dão preferência para irmãos da Igreja Maranata, porque já sabe a conduta que esses irmãos vão ter. E a valorização dos dons espirituais com ordem. Então, os dons são praticados com regra, buscando equilíbrio e edificação do corpo. Então, essa questão deles trazer o dom antes, observar, analisar, saber quem vai transmitir, né, isso mostra cuidado, zelo. Exatamente porque com medo de trazer qualquer coisa e ferir a igreja, como nós temos visto acontecendo em vários locais, tá? Mas nós também vamos colocar as críticas com muita reverência e muito respeito, né, como eu tenho feito nas outras vezes. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar é a linguagem mais fechada e os jargões internos, né? O vocabulário usado pode parecer místico ou difícil para quem está fora. Termos como a obra do Senhor ou a palavra revelada podem confundir novos convertidos e os visitantes. Tem alguns termos que é usado lá dentro que você só vai ver lá. E se você sai de lá, se você for pregar, dependendo da hora que você for pregar e onde você for pregar, você pode confundir as pessoas. Por quê? Porque você vai trazer uma linguagem que ela é muito comum no ambiente da Maranata. Mas quando você sai, você acaba estando no mundo que as pessoas não conhecem tão bem aquela linguagem, tá? Só uma observação, lógico. O isolamento do corpo. Então, a não participação com outros irmãos pode dar a impressão de exclusivismo espiritual. E isso contrasta com o chamado bíblico de unidade com o corpo. Então, a igreja cristã Maranata, por causa disso, ela é sempre chamada de seita, tá? Isso acaba trazendo para ela. Ela tem mudado muito. Você tem visto hoje aí uma forte presença dela na internet, né, no YouTube, por exemplo, no Instagram. Os membros deles têm mudado, eles têm colocado muitas mensagens, eles têm mudado muito esse visual de seita. Mas exatamente por essa questão fechada que você acaba trazendo alguma certa dificuldade, uma má impressão de uma coisa que eles não são, parecendo que são, né? A centralidade e a falta de transparência. Então, a autoridade fortemente concentrada pode gerar distanciamento e pouca prestação de contas. E há relatos de decisões tomadas sem envolvimento claro das igrejas locais, né? Então, como você tem uma igreja que é totalmente centrada no presbitério, isso acaba trazendo uma falta ali de clareza, porque tudo é centrado ali, tudo é focado ali. Então, muitas vezes você, não que estão fazendo coisa errada, mas é mais difícil você ter uma transparência das coisas que estão acontecendo, tá? E interpretação subjetiva da revelação. A ênfase em revelações pessoais ou comunitárias pode, em alguns casos, substituir o estudo sistemático das Escrituras.
existe o risco de colocar o que foi revelado acima do que está escrito, tá? Então, às vezes, um intuito da revelação, da interpretação da revelação, no caso ali, costuma gerar alguns desconfortos ali dentro, né? Eu lembro que, por exemplo, durante um tempo eles interpretavam as 5 pedras de Davi, quando Davi mata Golias, de uma forma. Aí eu lembro que chegou um momento que eles passaram a interpretar aquilo de outra forma. Tem muitos anos isso. Mas eu lembro que ficou marcado, porque isso foi deu certo burburinho interno de questões de interpretação, tá? Bom, mas afinal, qual o lugar da Maranata no cenário evangélico? A Maranata oferece uma alternativa aos extremos. Ela não é nem emocionalismo descontrolado e nem formalismo litúrgico, né? Você não vê naquela mensagem gritando, por exemplo, falando alto, como você encontra nas igrejas pentecostais, mas você também não encontra lá uma igreja muito formal como as igrejas presbiterianas, por exemplo. Porém, precisa sempre se lembrar de que ser separado do mundo não significa ser isolado do corpo. Bom, essa aqui foi a nossa visão hoje sobre a Igreja Cristã Maranata. Como eu sempre tenho falado, se você é de lá, e eu tenho bons amigos de lá, boas lembranças da Igreja Maranata, se você quiser deixar a sua crítica, que é lógico com muito respeito, tá? Você pode deixar, fique à vontade para deixar seu comentário. Se você quer acrescentar alguma coisa com respeito também, sem ofender ninguém, pode deixar seu comentário aqui que vai ser muito bem-vindo. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.